Adolf Hitler. Durante mais de 40 anos, as gravações ficaram guardadas na Biblioteca do Congresso. Esta é a história que elas contam. Era bom para ele ter um tempo para escrever. Enquanto ele estava na prisão. Golpe reprimido na Bavária. Líder foi preso. Hitler admite tudo audaciosamente. Hitler pega 5 anos. Se ele não tivesse tido a oportunidade, Mein Kampf não teria sido escrito. Mein Kampf significa literalmente Minha Luta e foi publicado em 1925. Na cadeia, Hitler se envolve no processo de escrever Mein Kampf. Era uma mitologia que ele inventou sobre si mesmo, para encobrir o fato de que ele não era ninguém e, de várias maneiras, um fracasso. Mein Kampf, é claro, é uma autobiografia de um político. Hitler queria contar uma história de ativistas antissemitas e nacionalistas de extrema-direita, cujas ideias eram formuladas. O exemplo mais impactante disso é quando Hitler descreve caminhar pelas ruas de Viena e ver um judeu ortodoxo. Ele vê aquela pessoa que parece um pouco assustadora para ele e ele pensa, isso é um judeu? É um alemão? É claro que Hitler pretende que a resposta seja sim e não. Ele está argumentando que existe uma diferença racial intransponível entre ser judeu e ser alemão. Minha Luta tem uma visão coerente de mundo. Ela é uma visão de mundo insana, totalitária e aterrorizante. Mas é uma visão de mundo coerente. É uma visão de mundo que diz: os judeus precisam ser removidos do mundo. Der Lebensraum. Lebensraum significa espaço vital ou habitat. A ideia básica é a de que a Alemanha tem muita população aglomerada em um espaço muito pequeno. E o que os alemães realmente precisam é, de certa forma, emular o padrão da expansão norte-americana. E Hitler aspirava a criar um império vasto nas fronteiras ocidentais da União Soviética. Segundo o conceito de Hitler, qualquer um a leste da Alemanha não era plenamente humano, ou seja, a ideia de Lebensraum sempre foi, desde o começo, quase que explicitamente genocida. É muito importante ler o que é dito em Mein Kampf, porque temos uma versão estratégica do mundo que se desenrola nas ações de Hitler. Hitler. As fitas perdidas do Terceiro Reich. Em 1913, um jovem Hitler vai da Áustria para a Alemanha, onde participa de um movimento político de extrema-direita. Logo após uma tentativa de golpe conhecida como Putsch da cervejaria, ele é acusado de traição e fica conhecido nacionalmente. Parte 2. A Ascensão. 1924 a 1933. Penitenciário de Landsberg, Alemanha. A primeira lembrança da minha vida é com Hitler. Nós estávamos indo visitá-lo na prisão. Eu fiquei muito decepcionado ao ver um prédio totalmente comum. Muita luz e espaço. As barras nas janelas eram a única característica que fazia parecer uma prisão. Meu pai e Hitler conversaram. Eu fiquei numa mesinha de madeira. Eu me lembro que a conversa foi ficando mais animada. De repente, eu senti a superfície da mesa vibrar nas pontas dos meus dedos. Era uma voz assombrosa. Eu fiquei fascinado por ela. Não me lembro de nada do que foi dito. Como poderia? Eu tinha 3 anos. Mas eu senti que ele irradiava poder. Hitler pegou uma sentença de 5 anos por ter liderado o Putsch da cervejaria. Ele cumpriu muito pouco dessa sentença. Ele ganhou condicional depois de cumprir 8 meses. Hitler estava com 35 anos quando foi solto da prisão no final de 1924. Quando Hitler foi solto, o cenário político havia mudado completamente. A
A Alemanha dos anos 1920 foi um berço notável da criatividade humana na música, na literatura, na pintura, na ciência, na tecnologia, nos negócios e nos filmes. Parecido com os ribombantes anos 20 norte-americanos, havia estabilidade política, a economia tinha se recuperado amplamente daquela hiperinflação terrível e o governo estava trabalhando até certo ponto. Não havia muito que Hitler pudesse fazer com isso. Ele precisava de crise. Crise era o oxigênio dele e a estabilidade estava sufocando ele. Conferência de Bamberg. Bamberg, Alemanha, 1926. Durante a prisão de Hitler, o partido nazista tinha se dissolvido em vários grupos. Agora Hitler tentava unificar e reconstruir o partido sob sua liderança. Com estratégias habilidosas, ele conseguiu convocar uma conferência em Bamberg no começo de 1926. Ele reuniu líderes do partido, atacou e criticou durante o Partido Nazista. Hitler tinha um jeito astuto e desagradável, e em vários aspectos ele era sofisticado em conseguir persuadir as pessoas. Em Bamberg, Hitler se estabeleceu como líder do partido novamente. E foi essa série de eventos que aproximou Goebbels de Hitler, atraído pela visão e pelo carisma. Na metade dos anos 1920, Joseph Goebbels estava trabalhando com publicidade e propaganda na ala norte do Partido Nazista. Goebbels era bem baixinho e muito magro. Ele nasceu com um pé torto, por isso ele se destacava tanto intelectual quanto esteticamente dentro do Partido Nazista. Ele era PhD em literatura alemã, então ele tinha um perfil acadêmico um tanto incomum para um nazista. Ele tinha um desejo profundo por aceitação, daqueles caras rudes do movimento nazista, e foi vítima do carisma pessoal de Hitler. Eu me curvo ao maioral, ao gênio político. Eu o amo. Hitler era muito bom em conhecer alguém, apertar as mãos, olhar no fundo dos olhos e avaliar. E certamente ele fez isso com o Goebbels. E foi nesse momento que Goebbels encontrou seu lugar e começou a ser uma das figuras de mais sucesso do Partido Nazista. Para Hitler, a política era uma questão pessoal. O jeito que ele orquestrava os eventos do Partido Nazista demonstrava isso. Ele compreendia o poder do espetáculo. A Cozinha Venenosa. Munique, Alemanha. Hitler fez seu primeiro discurso depois da prisão na cervejaria. E o jornalista do Munich Post estava lá. Hitler atacou seus inimigos políticos. Os judeus, os social-democratas e o governo democrata de Berlim. Para o Post estava claro que ele queria reiniciar o movimento e que ele ainda era uma ameaça para o país. O Municher Post era um jornal social-democrata. O jornal estava determinado a brigar contra as tendências antirrepublicanas de direita desde o começo. Isso deixou Hitler muito irritado. Hitler dizia que o Munich Post era a cozinha venenosa. Ele dizia que eles costumavam fazer suas reportagens com mentiras e difamações. Do ponto de vista de Hitler, o jornal era o inimigo, porque o jornalista vai para o mundo real e escreve sobre ele de maneira objetiva. Hitler era contra isso. Ele era contra todo esse modelo. Ele usava uma palavra que não foi inventada por ele, mas que era muito comum na direita alemã, que era Lügenpresse. Die Lügenpresse. Uma tradução bastante direta seria notícias falsas. Em outras palavras, você pega o pessoal que está fazendo reportagens verdadeiras e alega que a verdade é a mentira. Alguém que faz o trabalho de encontrar a verdade é um Volksfeind, um inimigo da população. Para Hitler, a verdade não era uma coisa que você prova com evidências.
Para Hitler, a verdade era uma coisa que você sente. A verdade era o que ele apresentava naquele dia. Você não acha que ele realmente acreditava no que ele estava pregando? Sim, ele acreditava nisso. Essa é a questão. Ele falava consigo mesmo e acreditava nisso. Retiro nos Alpes. Berchtesgaden, Alemanha, 1928. Para Adolf Hitler, Berchtesgaden era um lugar para relaxar, onde ele queria ficar totalmente absorto em seus pensamentos. Ele dormia bastante de manhã. Na maior parte do tempo, ele ficava pensando nas coisas enquanto andava pela sacada à noite. E durante o dia, como resultado da contemplação, ele chamava os empregados para discutir questões em paz e tranquilidade. E somente em um círculo muito pequeno. Entendi. Berchtesgaden é uma cidade nos Alpes bávaros, a 2 horas de Munique e muito perto de Salzburg, na Áustria. Hitler alugava uma casa da montanha de Berchtesgaden. Ele gostava de passar um tempo lá. Ele ia para lá quase todo fim de semana, às vezes ficava mais tempo. Se olharmos para as relações sociais do Hitler desde o começo, vamos ver que ele nunca ficava sozinho e não fazia nada sozinho. Ele não comia sozinho, ele não ia a restaurantes nem a hotéis sozinho. Ele era cercado de homens e mulheres que se tornaram sua família substituta. Hitler era muito inseguro. Ele odiava encontrar pessoas que não conhecia. Até hoje, Adolf Hitler é visto como uma pessoa sem laços e nem sentimentos humanos. A verdade é que Hitler era uma pessoa fraca que precisava de um círculo enorme em volta dele para funcionar. E eles cuidavam até dos assuntos particulares dele. Rudolf Hess, por exemplo, cuidava das namoradas de Hitler. Hitler tinha o dom de ganhar todo mundo. Todos ficavam ao lado dele. E as mulheres? Ah, nem me fale. As mulheres eram doidas por ele. Já se escreveu muito sobre a sexualidade e os relacionamentos do Hitler com mulheres. Já foi muito especulado. Nós sabemos que ele era muito machista, um misógino em certo grau. Ele parece ter gostado de mulheres de rosto bem redondo e, com certeza, um tanto mais jovens do que ele. Angela Haubal-Ogelli, como era chamada, era sobrinha do Hitler. Ela estava na metade da adolescência. Ele tinha uma irmã que tinha uma filha. Eu acho que era meia-irmã. E, durante um tempo, ela cuidou da casa de Berchtesgaden para ele. Essa filha da irmã dele era uma menina bacana. Queria ser cantora. Era sobrinha dele. Parece que eles se envolveram romanticamente no fim dos anos 20. O pai do Hitler era tio da mãe do Hitler. Com certeza era fato que Hitler era tio da Geli Haubal e havia algum tipo de relacionamento romântico ali. Geli Haubal parece ter sido uma jovem mulher muito extrovertida, vivaz e alegre. E, por alguma razão, ela acabou ficando presa nesse relacionamento que era sufocante com aquele homem muito estranho. Um caso conturbado. Munique, Alemanha, 1929. Hitler e Geli Haubal foram morar juntos num apartamento na
Fritz Regentenplatz, número 16. O relacionamento deles ficou difícil. Eles brigavam com frequência. Existem indicações de que talvez ela ficasse com ciúme quando ele flertava com outras mulheres. Existem provas de que a atitude de Hitler com ela pode ter sido muito controladora. Adolf estava apaixonado por ela, não estava? Eu acho que sim. Entendi. Mas e ela? Também estava? Ninguém sabe. Ela morreu. Terça-feira sombria, Nova York, 29 de outubro de 1929. Terça-feira sombria. De repente, o colapso do mercado de ações chegou e a Grande Depressão começou. A crise econômica mundial começou e o desemprego generalizado se tornou uma realidade. Não somente, mas também na Alemanha. Isso mudou completamente o cenário político e econômico. Eu acho muito complicado enxergar a ascensão do nazismo do jeito que aconteceu sem a Grande Depressão. A Alemanha, entre todos os principais países da Europa, levou o maior golpe. O desemprego por volta de 1/3 da população. A produção industrial caindo 40%, 50%. Havia uma grande parte da população quase que em situação de inanição. Era uma fome aterrorizante. E era o tipo de crise que poderia dar a Hitler o oxigênio que ele precisava para ser um político de crise. A mensagem dele era de que a República Liberal na Alemanha, a República de Weimar, era um desastre. Era cheia de políticos corruptos e briguentos que não faziam nada. E enquanto isso, a Alemanha estava sendo vitimizada por marxistas e judeus. A partir daquele momento, o Partido Nazista podia se posicionar como um partido que protege os cidadãos da esquerda. Uma nação. Tudo foi à falência. E milhões estão desempregados. Eles que se contorçam o quanto quiserem, mas eles são os responsáveis por isso. Com certeza, Hitler era o Messias para o povo. Porque o cidadão médio é mais atingido pela crise econômica do que pela crise mental. E chegou alguém que falou: eu vou dar empregos para vocês de novo. Eu vou fazer a Alemanha ser grande de novo. O Hitler era alguém que era visto como um político totalmente fora dos padrões, porque claramente o padrão não estava dando certo. Visto como alguém que se preocupa com os interesses de todos os alemães. E, na verdade, acima de tudo, alguém que era simplesmente um clamor de protesto contra o que estava acontecendo. Economicamente, os 3 partidos, Centro, Social-Democracia e Comunismo, derrubaram a nação alemã na velocidade da luz. De acordo com a portaria de emergência, nossas caixas registradoras permanecem fechadas. O partido estava crescendo amplamente, mas a necessidade também aumentava. Eu acredito que o movimento de Hitler, na verdade, era alimentado pela necessidade que existia no povo alemão. Esse sofrimento criou o alicerce para que Hitler pudesse se espalhar e ficar mais forte. E o partido não parava de crescer. A SA, o exército de Hitler, Munique, Alemanha. Ernst Röhm, como ex-militar, foi um dos indivíduos que facilitaram a entrada de Hitler nas altas rodas de poder. Sob a liderança dele, a SA se transformou em uma organização paramilitar. Ela se tornou um exército particular pronto para qualquer coisa por Hitler. Qual é o papel da SA na batalha pelo poder? Sem a SA, Hitler nunca teria chegado ao poder.
SA é a abreviação de Sturmabteilung, que era a ala paramilitar do Partido Nazista. Era essencialmente a força bruta do Partido Nazista naquela época. A função da SA, ou das tropas de assalto, era de entrar nos bairros que os nazistas queriam controlar politicamente. Geralmente era um bairro de classe trabalhadora de cidade grande, dominado pelos social-democratas ou pelos comunistas. E eles travavam praticamente uma guerra de gangues. A Alemanha estava caracterizada em uma situação de quase guerra civil. Uma violência permanente entre os comunistas e os nazistas. Graves tumultos nas ruas. Os nazistas estão causando problemas deliberadamente para obrigar o povo da Alemanha a acreditar que existe uma ameaça de comunismo violento em seu meio e que somente apoiando os nazistas eles podem evitar outra revolução. Hitler jogou com inteligência na SA como uma imagem. Era de se esperar que muitas pessoas da classe média que Hitler estava tentando captar como eleitores fossem desencorajadas pela violência, mas a violência que as cometia era contra comunistas. Então parece que muita gente da classe média reagiu dizendo: bom, esses meninos da SA são violentos, mas eles estão surrando comunistas, então que Deus os abençoe, estão batendo nas pessoas certas. E aí os nazistas puderam usar a SA como uma espécie de propaganda da sua determinação e firmeza. Isso era um jeito de demonstrar que a democracia de Weimar não funcionava. Então também era instrumental para Hitler. O caso Geli. Munique, Alemanha, 1931. Hitler sempre fez questão de mostrar que o casamento dele era com a Alemanha. Ele também dizia que se as mulheres alemãs soubessem que ele tinha uma esposa ou uma namorada séria, ele perderia todos os votos femininos. A Geli era que tipo de garota? O que eu via, ela estava morando na rua Prinz-Regenten, naquele apartamento. Eu sempre tive a sensação de que ele queria comandar a vida dela e tiranizá-la. E ela se sentia oprimida. A governanta do Hitler ligou para o meu marido e disse: aconteceu alguma coisa com a Geli. Ela não abre a porta. Eu acho que eles brigaram. Ela ligou para o meu marido e ele falou: tudo bem, estou indo. Ele foi, bateu na porta e gritou: Geli. Ela não abriu. Ele arrombou a porta e eles a encontraram. Hitler estava na estrada indo fazer um discurso longe de Munique. A Geli Haubel se matou no apartamento dele com a arma dele. O escândalo que eclodiu depois do suicídio da Geli foi a vida particular explodindo na cara dele. Era uma situação na qual esse tipo de caos inexplicável contribuía para toda espécie de especulações malucas. E se você era inimigo dele, seja da direita ou da esquerda, essa era uma ótima oportunidade. Münchner Post. O suicídio da sobrinha de Hitler. Vários argumentos. O Post não escondeu nada e noticiou a morte dela com muitos detalhes. Isso deixou Hitler muito irritado. E algumas pessoas ficaram com medo de que ele pudesse se matar. Ele podia protestar, ele podia ameaçar, ele podia blasfemar. Mas naquele momento, na Alemanha, ele não podia controlar o que era publicado na imprensa não nazista. Foi onde a enterramos, não foi? Alguns dias depois, Hitler apareceu, mas ninguém sabia disso. Quando Hitler estava lá no túmulo, ele não falou nada, né? Não. Foi tudo muito silencioso. E dava para ver o quanto isso afetou ele. Ele estava muito aflito, com raiva e ele tinha muito controle da persona pública dele, da apresentação pública dele. Mas aquele momento foi um golpe que ele não conseguiu controlar de jeito nenhum. E era um momento muito delicado politicamente, porque a ruptura eleitoral estava começando. O culto ao Führer. Berlim, Alemanha, 1932. A concepção de Hitler de si mesmo como líder descartava a possibilidade dele aceitar servir como um político comum, servir em algum cargo de gabinete. Não concordava com a visão dele de si mesmo, destinado a liderar a Alemanha. Isso era uma coisa impensável para ele. A presidência
já era uma outra questão. No sistema político da República de Weimar, o presidente é eleito diretamente pelo eleitorado. Ele indica o gabinete, o chanceler, e tem um volume de poder incomum. Von Hindenburg anuncia sua decisão relutante de concorrer novamente para a presidência. O que eu sempre estimei em minha longa vida, a pátria. Para Hitler, a eleição presidencial era um tiro no escuro. Ele estava concorrendo contra Paul von Hindenburg, que era uma figura lendária na história militar da Alemanha. Na política alemã, ele era a figura representativa da Alemanha conservadora nacionalista. Ninguém afirmaria que Paul von Hindenburg era particularmente brilhante ou enérgico. Hindenburg já era um idoso naquela altura. Ele estava do começo para metade da faixa dos 80 anos. Ele estava tão velho que havia preocupação se ele aguentaria mais uma campanha presidencial em 1932. Naquela altura, Hitler já tinha aprendido uma lição muito importante com o fracasso do golpe da cervejaria. Ele entendeu que agora não seria possível chegar ao poder com um golpe de Estado violento. Ele ia ter que chegar ao poder jogando pelas regras constitucionais da República de Weimar, o que só daria mais ênfase às suas habilidades como orador, como alguém capaz de fazer as pessoas se juntarem voluntariamente ao seu lado. Ele foi o primeiro político moderno a usar um avião para ir aos eventos. Aquilo era exótico. Políticos não faziam isso. Eles iam em carreatas ou viajavam de trem. Eles não chegavam de avião. O pouso do avião e saída da aeronave era tudo muito teatral. Voar de cidade a cidade permitiu a ele alcançar muitas plateias. Era o simbolismo que era importante. E o Goebbels, de novo, com muita inteligência, tirou proveito disso. Ele teve uma ótima ideia de como a imprensa poderia ser utilizada. Os nazistas eram craques em mídia moderna. Hoje eles seriam os mestres do Twitter e do que mais existe. O slogan da campanha deles era Hitler acima da Alemanha. Eu fui piloto da Lufthansa alemã durante 12 anos. O comandante me falou: Bauer, você vai voar até a Casa Marrom. O Sr. Hitler quer fretar um avião para a eleição. E foi assim. Eu pilotei para ele por quase 13 anos. Voamos para todos os distritos eleitorais e vários aeroportos que eu nunca tinha visto na vida. Eu tinha a possibilidade de ficar ao lado de Hitler quando ele fazia os discursos. Toda vez eu ficava impressionado com a influência incrível que Hitler tinha sobre as massas. Tudo era eletrizante, sem querer exagerar, mas chegava a ser religioso. Nós somos intolerantes. Eu estabeleci um objetivo. Pretendo varrer os 30 partidos para fora da Alemanha. Durante 14 anos, esses partidos violentaram a liberdade alemã. Amordaçaram e surraram o povo alemão, o nosso povo alemão. A nossa pátria, o movimento que deve vingar os dois. Nós escolhemos um objetivo, o defendemos fanaticamente, impiedosamente até a morte. Eles podem nos reprimir, podem nos matar por minha causa, mas nós não vamos nos render. Esse terror será eliminado, tão certo quanto nós somos nacional-socialistas. Saudação da vitória! Saudação da vitória! Saudação da vitória! Saudação da vitória! As mulheres desmaiavam de emoção nesses comícios. Os homens subiam em mesas, socavam o ar e gritavam em aprovação. Eu ouvia Hitler com frequência. Nós fizemos uma pesquisa e perguntamos para as pessoas o que Hitler tinha falado. Elas não sabiam.
Elas o viam e todas afirmavam que ele tinha olhado para elas. Você ficava... Elas achavam que... Se analisarmos vários desses discursos, não tem muita coisa sobre os judeus. Um antissemitismo contundente, aberto, agressivo, hostil e racista não atrai muitos votos. Ele fala em tornar a Alemanha uma grande nação de novo e combina isso com um conjunto de queixas. O nazismo, na verdade, era um movimento de protesto antiglobalista. Esse era o tema comum em todos os discursos de Hitler. Era um protesto contra o que o mundo estava fazendo com a Alemanha e uma afirmação do nacionalismo. Na eleição presidencial do Reich, em 1932, Hitler teve mais de 13 milhões de votos, concorrendo como candidato da oposição. 13 milhões de votos. Finalmente, o Partido Nazista alcança a posição de maior partido no parlamento alemão. Mas o problema era, daria para sustentar aquele ímpeto? Ele é reeleito aos 84 anos, derrotando Adolf Hitler. Ele perde as eleições presidenciais e a chancelaria é a única coisa que sobra para ele. Ele viu o poder muito perto, mas a teimosia de Hitler ameaçava jogar tudo isso fora. Nuremberg, Alemanha, 1946. Era imperativo para vocês, para o presidente von Hindenburg, em meados de 1932, que seria muito perigoso colocar o poder nas mãos de Hitler. Não era? Sim, essa era a opinião dele. Que Hitler tinha que ser controlado, restringindo o poder dele. Portões do Poder, Berlim, Alemanha, agosto de 1932. O Hitler tentou várias vezes forçar o Hindenburg a oferecer a chancelaria, que foi recusado repetidamente. Hindenburg realmente não via muita coisa em Hitler. Ele não gostava das políticas e não gostava do homem. Hindenburg e o governo dele queriam muito encontrar um jeito de conseguir captar uma grande base de apoio nacionalista e militarista por trás deles. E eles poderiam usá-la para esmagar os social-democratas. Mas eles queriam fazer isso de modo que conseguissem controlar. Eles não queriam só entregar o poder a Hitler. O que eles queriam era cooptar o apoio de Hitler para eles mesmos. O senhor acredita que Hitler era necessário para a Alemanha? A minha opinião era a de que aquele homem teve 36,8% dos votos na eleição presidencial. Que aquele homem e o partido dele tinham que ser incluídos em qualquer governo responsável. Hindenburg decidiu que o único jeito de conseguir uma coalizão de direita, uma grande base de apoio de direita de verdade para ter um governo estável, era deixando Hitler entrar. Então, em 30 de janeiro de 1933, foi o dia em que Hitler foi empossado como chanceler. E finalmente ele nomeou Hitler como chanceler no dia 30 de janeiro de 1933. Os historiadores argumentam que Paul von Hindenburg era um homem idoso e não tinha total noção do que estava fazendo. Mas Hindenburg sabia o que estava fazendo. Quando Hitler se tornou chanceler, ele podia montar um gabinete, só que não do jeito que queria. Em vez disso, ele era supervisionado por Franz von Papen, que prometeu a Hindenburg que ficaria de olho em Hitler. E havia um senso comum de que eles iriam manter Hitler na linha, que eles seriam os adultos da sala. Então havia aquela expectativa de que aquele seria um governo curto e ineficaz. Muitos judeus alemães esperavam que isso fosse passar e que Hitler seria só mais um chanceler da República de Weimar. Eu acho muito difícil de imaginar alguém ir a julgamento por traição em menos de uma década depois de ser empossado como chanceler de um país. É possível perceber que há uma certa indulgência com pessoas que essencialmente cometem todo tipo de crime. Apenas se concentram no fato de que elas acreditavam estar agindo de forma correta. Chanceler Hitler, Berlim, Alemanha, 30 de janeiro de 1933.
Você tinha que estar lá em 30 de janeiro de 1933. A SA de Berlim marchou. O povo de Berlim tomou as ruas e lágrimas de alegria escorriam pelos rostos. Não era só gente do partido. Todos entenderam que agora as coisas iriam melhorar. Embora realisticamente não houvesse motivos para eles acharem que iriam melhorar. O povo acreditou nisso. Eles tinham esperança de novo. Assim, como eu trabalhei durante 14 anos, incessantemente e sem hesitar, para erguer o movimento, um dia nós vamos levar esse Reich alemão de volta à grandeza. A nomeação de Hitler como chanceler do Reich foi uma surpresa total para mim. Isso é mais do que uma mudança de governo. É uma revolução. Para onde isso nos levará, não sabemos. Esse foi o erro de cálculo político mais catastrófico da história moderna. Democracia em Chamas, Berlim, Alemanha, 27 de fevereiro de 1933. O incêndio no parlamento, nem consigo descrever. Fomos convidados para jantar na casa do Goebbels. O telefone tocou às 8h30. Goebbels atendeu e voltou falando: Meu Führer, Herr Hitler, o Reichstag está pegando fogo. O que? Hitler falou. O Reichstag está incendiando? Por quê? Imediatamente paramos de comer e fomos até o parlamento. Reichstag tem dois significados. Tem o significado mais literal de um prédio em Berlim onde o parlamento alemão se reúne e tem o significado mais abstrato, que é Parlamento Nacional da Alemanha. O incêndio no Reichstag aconteceu 4 semanas depois da nomeação de Hitler como chanceler. Quando chegamos lá, já estava totalmente em chamas. O domo inteiro, todas as salas e o restante, tudo estava em chamas. Os bombeiros trabalhavam em velocidade máxima. Todos estavam correndo e ofegando na direção do Reichstag. E 3 veículos Mercedes pretos chegaram e eu falei, aposto que é o Hitler. E ele falou, eu rezo a Deus que isso, como eu suponho, seja obra dos comunistas. Isso vai nos dar a oportunidade que precisamos. O chefe chamou o Göring, o Goebbels e os outros. E eles discutiram o que fariam então. Existe um debate que vem de 1933 até agora sobre quem realmente provocou o incêndio. É claro que os nazistas alegavam que foram os comunistas, e os comunistas alegavam que foram os nazistas. Essa é uma pergunta não respondida e com certeza vai continuar sem solução. Mas, na verdade, essa não é a pergunta mais interessante, porque não há dúvidas de que os nazistas instrumentalizaram perfeitamente a situação. Hitler e o governo apresentaram um decreto de emergência draconiano, que é conhecido informalmente como o Decreto do Incêndio do Reichstag. Isso basicamente rasgou a Constituição alemã e acabou com todas as liberdades civis. A Alemanha foi colocada sob um sistema de lei marcial. Foi assinado um decreto que mira a destruição total do comunismo. Hitler há muito vinha prometendo salvar a Alemanha da ameaça comunista. Bom, lá estava a ameaça comunista incendiando o Reichstag. E lá também estava Hitler fazendo o que disse que iria fazer. A importância dessa lei não podia ser subestimada pelo restante do Terceiro Reich. A partir de então, o terror nazista contra os adversários políticos era praticamente ilimitado. Silenciando o inimigo. Munique, Alemanha, 9 de março de 1933. De noite, as tropas da SA foram até o posto. Saquearam e destruíram o jornal.
Eles jogaram os móveis, cópias e documentos pelas janelas. E queimaram tudo na frente do prédio. A maioria dos editores do Post foi para o exílio. A história do Munich Post é muito importante. Eles arriscaram suas vidas por uma imprensa livre e por uma Alemanha democrática. O Munich Post previu quase tudo o que aconteceria na Alemanha. A ditadura, a violação dos direitos humanos, perseguição dos judeus e de inimigos políticos. No fim, o experimento democrático na Alemanha precisava ser eliminado, tinha que ser assassinado. E foi o que Hitler e o Partido Nazista fizeram. O que vocês estão experimentando agora nasceu em Landsberg. Dali em diante, o caminho estava livre para Hitler realizar todos os seus planos diabólicos. Era um padrão típico do Hitler, postergar cada vez mais até o último momento possível. E depois, quando ele atacava, era um ataque brutal e impiedoso. Na noite do vidro quebrado, 30 mil homens judeus foram mandados para campos de concentração. Meu único crime foi ter nascido judeu. Hitler não era um político por vocação, ele era um visionário, assim ele se autodescreveria. Agora, o círculo interno de Hitler dizia constantemente que ele era um gênio, que ele poderia conquistar e mudar o mundo.